Patrus Ananias e o empresário Flávio Roscoe foram escolhidos para poder sustentar em Minas Gerais os palanques dos presidenciáveis Lula e Flávio Bolsonaro. Os candidatos ao governo de Minas, os concorrentes mais bem colocados na disputa nacional, foram escolhidos após os palanques dos sonhos para ambos acabarem não se concretizando. Lula almejava a dobradinha com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enquanto Flávio Bolsonaro esperou até os últimos dias pela candidatura do senador Cleitinho Azevedo. Nenhuma das duas articulações teve um final positivo. Diante das negativas e da proximidade do fim do prazo para as convenções partidárias, PT e PL recorreram a um dos planos B que cultivaram e agora disputam em eleição reaberta pela ausência de Cleitinho. Aí agora a gente vai entrar em um assunto que o Felipe Monteiro gosta. Que vocês lembram daquela novela envolvendo o governo de Minas Gerais e o senador Cleitinho? Pois então, o Republicanos Mineiro ainda não abriu mão da possibilidade de lançar o candidato ao governo do estado em chapa pura, que seria encabeçada por quem? Cleitinho Azevedo. Mesmo com o fim dos prazos das convenções partidárias, as legendas e federações ainda têm até às 7 horas da noite do dia 15 de agosto para fazer o registro das candidaturas. Em ata decorrente de reunião dos dirigentes da Comissão Provisória Estadual de Minas, que aconteceu ontem, quarta-feira, foi definido que a legenda vai disputar os cargos de governador, vice e senador de forma isolada, ou seja, em chapa puro sangue, mediante decisão do presidente estadual da legenda, o deputado federal Euclides Petersen. Na prática, o partido ainda não cogita lançar Cleitinho e o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ao Palácio Tiradentes. Cleitinho está mais vivo do que nunca e essa foi a frase dita por uma fonte ligada ao partido lá para o Metrópolis de Minas Gerais. Parece mesmo que definição nós vamos ter apenas no dia 15 deste mês. Felipe Monteiro, eu tenho uma solução para o nosso almoço. Cada um paga o seu. Ai, Marília, você vê que esse caso aí realmente está longe de um final, né? Mais uma vez o Cleitinho voltou para o jogo, mais uma vez os republicanos assumem, né, a vontade de lançar candidatura própria, não sabe se vai ser com o Cleitinho, né, mas você vê as pesquisas eleitorais, não dá para abrir mão do líder das pesquisas de forma fácil, né? Ou o prefeito, o ex-prefeito de Patos de Minas, né, o Falcão. Então, realmente, a novela realmente continua. E Marília, eu tenho uma opinião, né, diferente da opinião que o Mano colocou aqui no programa, né? Eu entendo, né, que o partido político, com o fundo eleitoral, é muito mais importante você dedicar espaço para crescer a quantidade de deputado federal. Porque quanto maior o número de deputado federal e deputado estadual, mais recursos você tem do fundo partidário, né? Então, um candidato a governo por Minas Gerais pegaria uma parte desse valor e seria utilizado pelos deputados federais para sua reeleição ou para sua eleição. Então, muitos partidos acham que seria perda de dinheiro lançar um governador. Mas o Cleitinho, é bom lembrar, ele é forte mesmo sem dinheiro, né, do fundo partidário. Por que isso? Porque ele consegue manusear bem as redes sociais. Então, eu entendo que se os republicanos lançar o Cleitinho, ele não vai precisar colocar muito dinheiro na campanha do Cleitinho para o governo do estado de Minas Gerais. E pode deixar o dinheiro, a maior parte, para os deputados federais. E com isso vai ajudar, o nome do Cleitinho, o nome forte ao governo de Minas Gerais, vai ajudar a catapultar, né, as eleições de vários candidatos a deputado federal. E tem uma tendência grande dos republicanos a aumentar, e muito, né, a bancada com Cleitinho com candidatura própria. Por isso que eu acho que os republicanos, pensando nisso estrategicamente, voltam a todo momento nesse assunto, né? E todo mundo está de olho em Minas Gerais, porque Minas Gerais é importante para a eleição. Quem ganha em Minas Gerais ganha o Brasil, né? E todas as eleições foram assim e deve ser assim as eleições também. Por isso que o PL lançou candidato próprio, por isso que o PT, quando viu que não teria, né, o palanque com o Rodrigo Pacheco, resolveu lançar o candidato próprio, mesmo com grande chance de perder as eleições, né, nem para o segundo turno. Todo mundo está de olho em Minas Gerais, né? E os republicanos também estão nessa linha. E Marília, eu faço questão de pagar o almoço, sabe por quê? Porque quando cada um paga o seu, ninguém quer almoçar comigo. Eu vou para Brasília e falo, vamos almoçar? Ninguém quer almoçar comigo. Quem sabe assim vocês não queiram almoçar comigo, né?
Felipe Monteiro, você vai ter que vir, assim, no mais tardar até semana que vem, porque depois a gente não tem horário de almoço, a gente trabalha muito, a eleição tá aí, tem que trabalhar, tem que trabalhar. É sempre a mesma desculpa, é sempre a mesma desculpa. Felipe, vamos continuar falando de Minas Gerais? Porque a principal liderança do Partido Liberal lá no estado, o deputado federal Nicolas Ferreira, tentou fazer Romeu Zema desistir de concorrer ao Palácio do Planalto. Foi o que apurou a nossa colunista aqui. Eu vou pedir para os meninos poderem soprar para mim qual foi o nosso colunista que fez essa apuração. Mas vamos lá, o Nicolas Ferreira, ele ligou para Romeu Zema na terça-feira e propôs que o ex-governador mineiro desistisse da disputa à presidência da República para poder concorrer ao Senado Federal. Vamos dar o crédito devido, Igor Gadelha trouxe para a gente essa informação. E o que ele queria em troca? O PL desistiria de lançar o candidato próprio ao governo de Minas Gerais e apoiaria a reeleição do atual governador do estado, o Matheus Simões, que é pupilo de Romeu Zema. A proposta previa ainda que o PL indicaria o vice de Simões. O mais cotado seria o empresário Flávio Roscoe, que a gente viu ontem, né, o Roscoe, que acabou sendo lançado pela sigla como candidato a governador. Na conversa, segundo Igor Gadelha, Nicolas argumentou que Zema ajudaria mais o Novo no Senado, para o qual teria eleição tranquila do que como candidato à presidência, sem perspectiva de vitória. A estratégia de Nicolas visava ajudar Flávio Bolsonaro. A leitura é de que os votos de Romeu Zema ao Planalto migrariam para o 01, o primogênito de Jair Bolsonaro, já no primeiro turno. O que você acha disso, Felipe Monteiro? Seria uma boa escolha para Romeu Zema desistir? Maria, você vê que tudo, o que está por trás de todas essas questões é ter um palanque em Minas Gerais forte. Né? Sem sombra de dúvida, se o Zema desistisse da eleição, né, para a presidência da República, e se o PL indicasse o vice, né, na chapa do Simões, né, haveria grande chance do PL ter um palanque forte em Minas Gerais. Mas tem uma questão maior ainda. Né? É bom lembrar que o Simões é do PSD. Né? O Simões é do partido é do PSD. Acho que é do PSD, mas me corrija se eu estiver errado. Né? Eu não sei se é do Novo, não. Acho que é do PSD, o partido do Caiado e do Kassab, que tem candidato próprio à presidência da República. Tá? Então, eu vejo com uma certa dificuldade o PL ter o palanque em Minas Gerais com o candidato que foi vice-governador do Zema. Né? Mas o Zema, com toda certeza, teria uma eleição muito tranquila se conseguisse sair, né, e disputar essa eleição para o Senado. A grande questão é que faz parte do Partido Novo, na minha opinião, lançar candidato próprio, né, ter palanque próprio em vários estados, ter uma candidatura forte ao Senado em vários estados. Tem o Deltan Dallagnol, por exemplo, no Paraná, né? Tem o Marinho, que é candidato a governador, né, no Rio de Janeiro. Então, eu creio que essa saída do Zema numa eleição presidencial para disputar o Senado por Minas Gerais enfraqueceria também o nome do Zema nacionalmente. Eu não sei se é tão automático assim, né, o apoio do PL, do Novo e do PSD à candidatura do Flávio Bolsonaro, não. Mas sem sombra de dúvida, né, se tiver o apoio dessa chapa PL, Novo, PSD em Minas Gerais, vai fortalecer muito a candidatura do Simões e vai fazer, sim, um palanque muito forte para o Flávio Bolsonaro. Mas é muito difícil acreditar que isso aconteceria. Mas PSD mesmo, e o Felipe? É isso, né? Vamos ver aí. É importante também trazer aqui que o Romeu Zema ele não vem tendo uma desenvoltura, né, nessas pesquisas eleitorais que a gente vem acompanhando ao longo de todo esse período, antes mesmo ali da campanha. Ele não aparece tão bem colocado, mas ele se coloca ali, né, como candidato. Tem como vice o senador Eduardo Girão, que é do Novo, que agora também mas é do Novo do Ceará, e que estava cotado ali, né? Ele foi até um dos pontos ali da crise entre Flávio Bolsonaro e Michele por conta do palanque lá no estado, e acabou ali então que ele foi para vice de Romeu Zema. Vamos ver se isso aí pode continuar, porque hoje a gente conversando com o nosso cientista político, ele trouxe para a gente que eles podem mudar, né? Tudo pode acontecer. Existem os prazos, Felipe, mas eles podem fazer aí as mudanças, né? Podem entregar, podem desistir, podem mudar aí os seus vices, os partidos podem mudar os candidatos. Muita coisa pode acontecer até outubro, né? Um pouco antes de outubro, que existe também, tem regra, né, nessa casa, né? Tudo tão bagunçado assim não, né, Felipe?
Exatamente, tem regra, a regra é bem flexível, né, o que tudo indica. Mesmo passando o tempo das convenções partidárias, você pode mudar a chapa até o final, até o dia 15 de agosto, né, quando começam, logo em seguida começa realmente o período eleitoral. Então, muita coisa pode acontecer ainda. O Simões também, talvez haja uma brecha na lei, ele pode mudar de partido, ir para o Partido Novo e fazer uma chapa com um candidato do PL, com um palanque forte também. Tudo pode acontecer ainda, Marília. Está bem no começo, está quase no início do período eleitoral e tem muita indefinição, o que mostra que tem muita chance para ter surpresinha aí nesses palanques regionais. E a gente tem mais confusão lá em Minas Gerais, viu? Estamos gostando de falar lá de Minas, porque nós temos lá a matéria feita pelo Thiago Bona, que ele traz pra gente que o presidente do PSB indicou a sua mãe como suplente e acabou gerando um atrito lá em Minas Gerais. A decisão do PSB de compor a chapa do deputado federal Patrus Ananias na disputa do governo de Minas acabou gerando um desconforto dentro da federação PT, PV e PCdoB. A definição do presidente estadual do PSB, o Otacílio Costa Neto, de indicar a sua mãe ao cargo de primeira suplente de candidata ao Senado da Marília Campos foi avaliada como um preço caro pago pela aliança. Na madrugada de quinta, a advogada e empresária Luciana Duca Costa, mãe do Otacílio, e Laércio Sintra, que é ex-prefeito de Guaranésia e ex-assessor do senador Rodrigo Pacheco, foram indicados como suplentes de Marília. Aí traz aqui, né, que a avaliação de parte da federação é de que o ex-vice-governador Clécio Andrade, o ex-prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, ou mesmo alguns dos candidatos municipalistas, grupo que envolve prefeitos e ex-prefeitos que vão se candidatar a cargos legislativos, seriam indicações com maior rigor ético. Felipe, o que a gente consegue observar é que vai além da bolha, né? Vai além para presidente, vai além de governador. Existem essas crises acontecendo ali dentro, né? Para a Câmara dos Deputados, ali a gente vê prefeitos, principalmente nessas cidades pequenas, porque eles precisam desses apoios. E a Câmara dos Deputados, ela deveria renovar os 513. A gente sabe que isso não acontece, né? Muda um ou outro. Já o Senado Federal, que também deveria mudar, mas vai mudar ali 2/3. Alguns nomes serão novos, mas outros vão continuar. E ainda tem a questão da família, né? Porque nesses redutos, assim, a gente vê muito essa questão familiar, que a política, ela passa de pai para filho, e para todo mundo ali, né, presente. E todo mundo quer um punhadinho ali, seja de emenda, seja de um gabinete aqui em Brasília, seja dessas viagens. Não, exatamente. Infelizmente, o que pauta o Brasil, a política no Brasil, são as oligarquias familiares, né? Cada região tem sua oligarquia familiar, né? Que passa o poder político, né? De avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, e por aí vai. Então, infelizmente, Marília, esse tipo de situação, né? O presidente do PSB indicando a sua mãe como suplente, é o que acontece normalmente no Brasil, né? Infelizmente, tem espaço para políticos novos, com ideias novas, para ter uma oxigenação maior. E você vê isso muito claro, por exemplo, quando governadores de estado gostam de indicar as suas mulheres, né, os seus parentes, para cargos vitalícios, né, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas dos estados, né? Então, infelizmente, nós temos que arrumar alguma forma, algum instrumento de mudar e subverter essa lógica. E, na minha opinião, para mudar isso, tem que ter uma democracia partidária muito maior do que é atualmente. O que acontece atualmente? Os caciques partidários, os presidentes de partido, têm um poder muito grande e decidem o que eles querem, e se dá legenda para que eles querem, né? No caso do presidente do PSB, ele deu a legenda para sua mãe, né, como suplente da vaga ao Senado Federal. Se tiver uma democracia institucional partidária muito maior, muito melhor, vocês fazem com que os filiados consigam votar e terem poder de voto. Claro que isso aí é também um mundo fictício, porque dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse modelo. Mas temos que pensar algum tipo de modelo, temos que pensar algum tipo de inovação institucional para evitar esse tipo de situação. Marília. Monteiro, vou chamar um comercial para quem está me acompanhando aqui pela TV, não é somente a mim, né, mas Felipe Monteiro e toda a nossa programação. Nós vamos para um rápido comercial, mas nós voltamos já na TV, mas no YouTube nós seguimos.